Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas lives. Como sempre, a gente tem o espírito desse dispositivo ser uma condição informativa, que sem dúvida nenhuma é uma condição bem adequada de a gente poder informar um público, o nosso público, ao público de tanto profissionais médicos, mas também como os pacientes, né, sobre alguns temas importantes no nosso dia a dia, o que faz parte justamente da nossa especialidade, da nossa vivência. E eu acho que isso fica de maneira bem clara, guardado nos nossos meios do ponto de vista digitais, né, para serem acessados com o intuito de informação, que eu acho que isso é uma prioridade que a gente deve ter nessa ferramenta que a gente tem com relação a esse grande dispositivo que a gente pode pleitear isso. Infelizmente, a gente teve um evento na semana retrasada, na semana passada, com o falecimento de uma pessoa importantíssima no nosso grupo, a nossa anestesista, a doutora Larissa. Eu acho que partiu jovem, 40 anos, eu acho que são coisas ou eventos que infelizmente podem acontecer, e eu acho que esse evento não tivesse acontecido, mas a gente espera que ela esteja numa situação melhor que está e que os familiares estejam, do ponto de vista recuperados desse choque, como a gente também está tentando se recuperar. Hoje a gente vai contar com um grande expertise de um grande colega que eu quero desde já agradecer essa nossa convivência e essa disposição que ele teve de falar um pouco conosco. Eu acho que isso também é um tema extremamente importante, atual, inovador e que vai fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia. E eu quero primeiro parabenizar o Dr. Fernando Concílio Mauro. Obviamente eu vou te chamar muitas vezes de Tom, porque isso que eu quero te dizer normalmente, que é justamente como você é conhecido no nosso meio. E eu quero primeiro apresentar para o nosso grupo de participantes, né, da nossa live, que o Dr. Fernando Concílio Mauro, ele é formado pela Escola Paulista de Medicina, graduado pela Escola Paulista de Medicina, foi residente da Escola Paulista de Medicina, ele tem especialização em cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, com certificações internacionais, já faz parte do meio da cirurgia robótica, basicamente quando nasceu a cirurgia robótica nesse meio. Acho que assim, a cirurgia robótica ela tem mais ou menos em torno de... eu acho que isso o Tom vai comentar conosco, mas ela tem basicamente 20 anos de estabelecimento, e o Tom, obviamente, já está desde essa preocupação de se inteirar dessa tecnologia que, sem dúvida nenhuma, está se tornando cada vez mais útil e uma ferramenta imprescindível para alguns procedimentos que a gente vem fazendo. Desde já quero te agradecer, Tom, porque você vem fazendo por mim, pelo nosso grupo de cirurgiões, de a gente ter esse expertise cada vez melhor nessa tecnologia, que você já domina muito bem. Eu acho que assim, embora eu tenha a certificação lá atrás, eu me certifiquei em 2016, mas até depois você vai comentar isso, que acontece, que a gente tem, no nosso meio, tínhamos pouca disposição desses dispositivos do nosso país. E eu vejo com grande assim, entusiasmo o que isso pode ser transportado quando essa tecnologia começar a ser utilizada não só no meio, no ambiente privado, mas também no ambiente público, porque infelizmente ainda a gente tem um certo grau de dificuldade nesse sentido. Então, Tom, eu agradeço, quero que você se apresente aí para a gente, e depois a gente vai começar, eu acho que assim, a gente vai começar a discutir algumas perguntas que vão ser lançadas para a gente, e eu vou te perguntando algumas coisas e você fica à vontade em responder. Isso aqui é uma conversa, a gente vai ter mais ou menos aí intervalo de uns 50 minutos para a gente conversar, né? Para a gente não ser derrubado, porque basicamente é isso que acontece. Mas eu acho que isso é importante, isso ficar gravado nos nossos dispositivos, tanto os seus, porque isso é importante. Eu acho que muitas pessoas, até pacientes,
vão ter essa oportunidade de entender e compreender dessa tecnologia. Portanto, Tom, queria que você começasse, né, se apresentasse, obviamente, eu acho que já fiz uma pequena introdução, mas eu queria que você comentasse, até por conta disso, você já começou nisso, apresentasse um histórico do que é a cirurgia robótica, o que vem a ser o robô, desde quando começou e por que a gente... e quando que foi a necessidade da introdução dessa tecnologia no nosso meio, não só digo aqui no Brasil, mas no nosso meio, da introdução dessa tecnologia no mundo médico. Tom, muito obrigado e tenha a palavra. Obrigado, agradeço ao doutor Elisiário pelo convite, né? Uma grande honra participar. Eu também já me justifico que vou chamar você de Eli várias vezes, porque é um modo carinhoso como a gente se trata, não tem jeito, nos conhecemos há muito tempo. Mas é um assunto que me fascina, que eu gosto muito, tanto de tecnologia, mas principalmente juntando as duas coisas que eu mais gosto, que é tecnologia e cirurgia. Para mim isso é uma coisa sensacional. Eu sempre fui ligado à cirurgia minimamente invasiva e quando a robótica começou a vir para o Brasil, me interessei muito e desde então tô nessa empreitada. Também certificado há muito tempo atrás, a minha certificação é de 2010, mas como você disse, lá atrás não existia disponibilidade desse sistema em muitos hospitais, existia no Einstein, no Sírio e no Oswaldo Cruz, e realmente a utilização dessa tecnologia demorou até que o robô foi popularizado entre outros hospitais privados e o custo disso caiu um pouco, né? Hoje em dia está muito mais acessível, por isso que é muito mais usado e a procura está aumentando cada vez mais, né? Uma coisa interessante da cirurgia robótica, já que a gente vai começar com um certo histórico, a cirurgia robótica não é algo novo. A cirurgia robótica, como a gente entende hoje, começou lá atrás em 2000, mas a primeira cirurgia robótica documentada foi uma cirurgia neurocirúrgica, uma biópsia cerebral, que foi em 1985. Um robô chamado Puma 560, que era basicamente um braço robótico que segurava uma agulha de biópsia para fazer biópsia cerebral, para manter estabilidade e precisão da biópsia. Desde então, outras empresas, outros robôs apareceram. No meio nosso da cirurgia geral, gastrocirurgia, existiu um robô em 1990 chamado ISOP, que era um robô basicamente também um braço robótico controlado ou por um console ou por comando de voz, que servia para segurar a ótica da laparoscopia. Ele movimentava conforme a ordem de voz do cirurgião. Em 95, apareceu um robô chamado Zeus, que era a ótica e 2 braços segurando pinças muito semelhantes às pinças laparoscópicas, controladas também por joysticks. E com este robô, no ano 2000, foi feita a primeira cirurgia transcontinental. Um cirurgião em Nova York, conhecido como, o nome dele é Michel Gagné, ele fez uma cirurgia com o paciente na França, em Estrasburgo. Uma cirurgia que vocês imaginam, a tecnologia da internet não era atual, então o delay entre o que ele movimentava e enxergava era enorme. Foi um desafio, mas foi para registrar como a primeira cirurgia transcontinental. E por que isso? Porque lá atrás, desde 1985, o investimento para desenvolver cirurgia robótica partiu do exército americano, que tinha interesse em criar alguma forma onde o soldado poderia ser tratado sem que o médico tivesse que estar no campo de batalha. Perfeito. No mundo militar isso não andou, mas no mundo civil isso progrediu. Em 95 também se fundou a empresa Intuitive, que é a responsável pelo robô da Vinci, que é o robô atual, o robô que a gente usa e conhece. O primeiro sistema da Vinci apareceu em 2000, foi aprovado pela FDA em 2000 e começou a fazer cirurgias. Esse sistema foi evoluindo, hoje nós estamos na 4ª geração desses sistemas. Em 2008 foi quando o robô chegou no Brasil e a primeira cirurgia robótica foi em 2008 no Sírio-Libanês. De lá para cá, ela foi se popularizando e dessa forma espalhando em diversos hospitais e se tornando cada vez mais
acessível no sentido de custo e de cirurgiões com expertise para poder utilizar o sistema, né? Então é muito interessante que, como ele falou, ele foi certificado em 2006, mas demora para você começar a usar em 2016, né? 16, isso. Só que demora para começar a utilizar, por quê? Porque você não tem acessibilidade a esse sistema. Hoje isso existe, então está se tornando uma coisa muito mais interessante por conta das vantagens que proporciona, tanto para o paciente quanto para o médico em termos de qualidade da cirurgia, né? Então isso é que é interessante do histórico. Então, Tom, e outra coisa assim, isso é uma coisa importante, por exemplo, que os robôs, até do ponto de vista de como eles foram introduzidos na própria indústria, né? Eles foram ao longo do tempo substituindo com maior precisão, com maior qualidade, as pessoas, assim, diminuindo as pessoas no trabalho mais árduo, vamos dizer assim, e principalmente repetitivo, de manobras repetitivas. O que já no nosso meio é um pouco diferente, porque o que você quer do robô é a estabilidade de movimentos, a precisão. E depois eu quero que depois você também introduza, mas que seria, por exemplo, os protótipos novos, o que vem por aí. Mas antes disso, acho que muita gente, por exemplo, que está assistindo a gente, pensa o seguinte: é o robô que opera? Ou é você que opera? Essa é uma interessante, pergunta, né? essa é uma pergunta comum no consultório, inclusive, mas você é o robô que vai operar? Vai me operar, doutor? o robô não opera. É que quando a gente fala a palavra robô, a gente tem a ideia de automação, de movimentos automáticos partindo do próprio mecanismo, do próprio robô. O robô cirúrgico, ele não é automatizado. Ele não faz nenhum movimento que não é controlado pelo cirurgião. Então, basicamente, quem opera é o cirurgião. A diferença é que ele opera através de um console e os movimentos dos braços e das pinças robóticas, eles são espelhados pelo movimento da mão do cirurgião. Então, se o robô fizer um movimento para frente e para trás, ele só vai fazer isso porque o cirurgião fez este movimento. Exato. Se o cirurgião não fizer o movimento, o robô não faz absolutamente nada, tá? Então, não é o robô que opera. Quem opera é o cirurgião controlando o robô. Exatamente, é isso que é importante, que às vezes as pessoas falam, é o robô que vai me operar? Até a gente recentemente, até hoje, depois eu esqueci de te mandar as fotografias do paciente que a gente operou, ele tinha essa ideia, depois a gente pegou, mostra o filme, olha, aqui é o robô, o que serve, o que ele está fazendo, para a pessoa justamente compreender, que é justamente ele qualifica os nossos movimentos. Exato. E faz, obviamente, movimentos que, do ponto de vista humano, muitas vezes são extremamente difíceis. E até, por exemplo, os posicionamentos que o robô pode introduzir. E agora eu queria que você falasse o seguinte, então, ele é seguro, o robô ele é seguro para a gente fazer um procedimento? Quais os procedimentos, por exemplo, que você puder qualificar, seja na nossa especialidade, ou seja na especialidade onde muitas vezes se usa muito o robô, que é na própria urologia, existe essa segurança ou a gente ainda tem que ter alguma desconfiança com relação à utilização do robô? Bom, ele, na verdade, assim, o robô é extremamente seguro, por diversos motivos, tá? O movimento do robô ele é escalonado, então, mesmo que o cirurgião faça um movimento fora de controle, o robô percebe aquilo como fora do padrão e não transmite esse movimento para a pinça. Existe um fail-safe no robô que o robô você opera imerso numa imagem tridimensional da cavidade. Então, você está com a cabeça inserida num console enxergando aquilo. E a região onde você insere a cabeça tem um sensor que percebe que você está lá focado e olhando pelo console. No momento em que você afasta um pouco a cabeça, o sensor percebe que você afastou e trava o robô. Dessa forma, mesmo que você movimente, nenhum movimento é passado para as pinças do robô. Então, isso traz uma segurança enorme. Além disso, você está enxergando em tridimensão 10 vezes o aumento numa imagem Full HD. Então, você enxerga muito melhor os tecidos, você enxerga muito melhor a área a ser operada. E você transmite a pinça robótica que em torno de 1 centímetro, é como se fosse a sua mão lá dentro. Então, a precisão,
o filtro de tremor, o robô não treme, a ótica não se movimenta, não treme, traz uma precisão e uma segurança que pro paciente é muito maior do que qualquer outro tipo de cirurgia. Agora, você perguntou quais cirurgias se aplica ao robô. O robô, em essência, é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, qualquer cirurgia que a gente faz por videolaparoscopia, por acesso minimamente invasivo, pode ser feito por robô. E muitas cirurgias que limitavam o uso da via minimamente invasiva, que são cirurgias mais complexas, que demandam uma destreza laparoscópica do cirurgião muito grande, ou seja, que eram cirurgias restritas a poucas pessoas com habilidade para fazer, com o robô, facilita muito este tipo de cirurgia. Então, deu uma popularização das cirurgias, mesmo as difíceis. Se tornam cirurgias mais factíveis, não deixam de ser cirurgias difíceis e complexas, mas são mais factíveis pela via minimamente invasiva quando você está com a ferramenta robótica. Então, e até, por exemplo, dando gancho nisso, é uma das perguntas que a gente tem aqui. Então, qual seria a diferença, por exemplo, de você estar operando por robô, por laparoscopia e por cirurgia aberta? Que ganhos a gente pode ter, por exemplo, em uma em relação à outra? O que você podia falar para a gente nesse respeito, para o nosso público? Então é o seguinte, falando basicamente para o público antes leigo, né, que não é médico. A cirurgia aberta é um trauma, envolve uma incisão grande, onde você vai abrir toda a barriga do paciente para poder manipular os órgãos e tecidos. A recuperação disso é uma recuperação mais prolongada, mais dolorosa e mais difícil. Exato. A cirurgia minimamente invasiva, que é tanto a laparoscópica quanto a robótica, envolve pequenas incisões de, em média, 0,8, 1 centímetro, e essas pequenas incisões trazem um trauma à parede abdominal muito menor. Entre a robótica e a laparoscopia, existem algumas diferenças. Os orifícios podem ser semelhantes, são orifícios de 1 centímetro. Mas, na cirurgia laparoscópica, nós temos uma imagem onde a gente enxerga na televisão, é uma imagem em 2 dimensões. Isso requer um treinamento e um conhecimento anatômico e uma destreza cirúrgica para você conseguir fazer a cirurgia envolvendo 2 dimensões. As pinças laparoscópicas, elas não são articuladas, então você movimenta usando de apoio o orifício onde a pinça entrou na barriga do paciente. Então existe um movimento grande naquele orifício. Agora, isso traz um trauma também. A pinça laparoscópica, ela vai movimentar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, abrir e fechar e rotação. Acabaram os movimentos das pinças laparoscópicas. Tudo que você for fazer tem que estar dentro destes movimentos. Já na robótica, os orifícios são os mesmos, só que a pinça entra e ela articula na ponta da pinça. Portanto, exatamente, a região onde a pinça entrou na barriga não se movimenta. Então, o trauma para a musculatura da barriga é mínimo, porque não há o movimento. O movimento é transmitido para a ponta da pinça, ou seja, lá dentro é que a pinça vai se movimentar. E a grande vantagem é que esse movimento são 7 graus de liberdade. O que isso significa? Basicamente, que você tem todos os movimentos do seu punho dentro da barriga. Isso exatamente, traz uma destreza ou uma possibilidade de abordagem para o cirurgião muito maior do que a laparoscopia trazia. Além disso, você está enxergando em 3 dimensões, Full HD, que não são todos os sistemas laparoscópicos que são Full HD, e todos os robóticos são Full HD, e com um aumento de 10 vezes. Isso faz com que você enxergue a anatomia muito melhor do que na laparoscopia. Então, exatamente, você consegue ser mais preciso e trazer menos trauma aos tecidos quando você manipula. Então, eu acho que às vezes o público não entende. O que a gente agrega com a cirurgia laparoscópica, com a cirurgia robótica, principalmente, o que a gente, no nosso tema hoje, é conseguir, através de procedimentos minimamente invasivos, um menor trauma cirúrgico
E esse trauma é entendido no organismo da pessoa, uma recuperação, vai ser traduzido para uma recuperação mais rápida, vamos dizer, uma volta às atividades mais precoce. Quer dizer, então, esse é o ganho que a gente tem através da cirurgia laparoscópica, e isso foi um adicional muito importante que está sendo traduzido agora na cirurgia robótica. Eu acho que, assim, uma outra questão que você colocou, que também é importante, é que você, através dessa plataforma robótica, acho que são dois temas que eu gostaria de comentar contigo. Primeiro, você agrega algumas tecnologias, por exemplo, de você conseguir ver a vitalidade do tecido que você está fazendo, por exemplo, uma junção, uma anastomose, ou a vitalidade de um tecido que você está dissecando para saber se ele está bem vascularizado ou não. Eu queria que você comentasse a esse respeito e também, pegando esse gancho, você falar, tipo assim, dos novos robôs, ou seja, de você conseguir fazer procedimentos com um único portal, ou mesmo você conseguir até fazer procedimentos por uma via, obviamente, o NOTES, né, que seria uma via robótica endoanal, por exemplo, ou endooral, que, por exemplo, a gente já tem tecnologias nesse sentido. O que você pode falar para a gente? A ideia é a seguinte, na verdade, é muito engraçado, mas o robô, ele traz possibilidades cirúrgicas enormes no ponto de vista de precisão. Então, existem alguns sistemas já, você linkou com o futuro e com as tecnologias. Agrega-se uma tecnologia com o robô, e isso você consegue usar, onde você injeta no paciente, na veia do paciente, uma substância, e você consegue ver a vitalidade, a vascularização dos tecidos. Isso quando você está fazendo anastomoses, que são junções no intestino, coisas do gênero, ou mesmo quando você está operando fígado, via biliar, pâncreas. Isso mostra para nós a área que está viável, ou seja, que está boa, viva, bem vascularizada, e a área que não está. Na videolaparoscopia, isso era possível? Alguns sistemas, sim, mas não era nem um pouco difundido e nem um pouco usado. Enquanto que na robótica isso é standard, dá para vir, já vem no sistema para você usar. Então, se você vai fazer uma junção no intestino, muitas vezes pela imagem apenas, você acha que aquela área está boa. Só que aquela área pode não estar bem vascularizada. Quando você usa essa tecnologia para checar, se não estiver bem vascularizada, você refaz aquilo para que não tenha no futuro um problema de isquemia, ou seja, que é falta de sangue, Exato. E eventualmente aquela junção abra e faça uma fístula e assim por diante. Isso agrega muito, por quê? Porque você consegue, no primeiro procedimento, prevenir uma junção mal vascularizada e, desta forma, não é uma certeza que aquela junção traria um problema, mas você diminui muito o risco deste problema. Então, Exatamente. Isso agrega muito valor para que você se torne aquela cirurgia o mais segura possível. Exatamente, eu acho que a substância chama-se verde de indocianina e a gente consegue enxergar isso muito bem, principalmente nas cirurgias coloretais, nas cirurgias biliares, nas cirurgias pancreáticas. Essas cirurgias envolvem áreas que ficam algumas vezes com pouca vascularização. A cirurgia oncológica, exatamente, que a gente é obrigado a fazer uma grande dissecção, desvascularização do tecido. Exatamente. E aí você consegue, quando você está fazendo a reconstrução, que é o momento que não pode dar errado, ter mais um mecanismo de checagem para que aquilo seja bem feito. Por outro lado, o robô vem evoluindo. Então, como eu disse no começo, nós já estamos na 4ª geração do robô. Exato. Então, como qualquer tecnologia, vem evoluindo. No Brasil, nós temos 2 sistemas em uso, que é o sistema SI e o sistema XI. Qual que é a diferença entre esses sistemas? Basicamente, as pinças do XI, a ótica do XI são mais longas, mais precisas, mais finas. Os portais podem ser um pouco menores, principalmente para a ótica. E a ótica pode ser colocada em qualquer portal no XI, que no SI não é. Mas a grande diferença é que o SI foi um robô feito
para cirurgias de quadrante único. Então, por exemplo, prostatectomia, cirurgias ginecológicas, cirurgias de hiato, por exemplo, são cirurgias que abordam apenas um quadrante do paciente. Não precisa abordar várias áreas da cavidade abdominal. Então, o SI se presta muito para esse tipo de cirurgia. É um bom sistema para isso. Agora, quando você quer fazer uma cirurgia onde você vai abordar mais de um quadrante, você precisa de um sistema mais amigável no sentido de permitir rotações sobre o doente, onde você consiga abordar uma área maior. O XI, que é de quarta geração, o SI era de terceira, trouxe essa possibilidade, além de algumas outras tecnologias agregadas. Então, você vai fazer uma cirurgia coloretal, por exemplo, fazer no XI é melhor porque você consegue abordar uma área maior sem tanta dificuldade. Não que o SI não permita, mas demanda mais expertise de conhecimento do robô para você conseguir fazer. Então, isso é uma vantagem. E, quando a gente extrapola, claro, como eu disse, o robô começou em 2000, chegou no Brasil em 2008 e popularizou em 2017 e 2018. Então, as coisas demoram para chegar aqui. Nos Estados Unidos já tem um robô que chama-se Da Vinci SP, SP de Single Port, que é um robô para cirurgias de portal único, de orifício único. Esse portal único pode ser umbilical, pode ser vaginal, pode ser anal, endorretal, onde você quiser. É mais usado por portal umbilical atualmente, para cirurgias onde você pode fazer portal único. E muito diferente da cirurgia conhecida como single port, laparoscópica, onde os braços cruzavam para você conseguir manipular. No robô SP, isso não é necessário. Todas as pinças, que são uma ótica e 3 pinças, entram por um portal de 2,5 centímetros e lá dentro funcionam como cobras. Cada pinça se abre como pernas de uma aranha e tem movimentos individuais. Então, a ótica pode se movimentar como uma cobra e todas as pinças se movimentarem como uma cobra, com alcance de 23 centímetros. Ou seja, você consegue abordar quase tudo triangulando e enxergando da forma que você quiser. Isso traz uma liberdade de movimentação na barriga enorme, porque você tem um orifício de 2,5. Então, você quer olhar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, o robô se movimenta sobre o eixo daquele orifício, permitindo que você aborde qualquer coisa. Então, nos Estados Unidos, isso já é feito para cirurgias como vesícula, hérnias inguinais, apendicectomias, hérnias de hiato. Já foi utilizada para cirurgias coloretais, para cirurgias pancreáticas. Então, claro, quanto mais complexa a cirurgia, maior é a necessidade de conhecimento e expertise do cirurgião no sistema SP. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse sistema, mas é o futuro, está vindo. Eventualmente vai chegar. Vai se aplicar para tudo? Não sei, mas para algumas coisas, sim. Então, é algo que está vindo, não vai faltar. Perfeito. Então, eu vejo assim, por exemplo, agregando essas tecnologias, por exemplo, e aí a gente vai ter uma depuração onde vai ser mais possível a gente utilizá-las. Eu acho que isso eu vejo de uma maneira bem objetiva, e aí, obviamente, isso vai ter que fazer parte, ou seja, os cirurgiões, as universidades vão fazendo consensos onde você vai tendo mais a possibilidade de usar, porque senão acaba aquela normativa de você usar para tudo ou para qualquer tipo de procedimento, mas tem que se depurar essa tecnologia. Muitas vezes a pessoa pensa que o robô é obrigado a fazer tudo, mas o que a gente tem que compreender é que, por exemplo, a cirurgia, por exemplo, do single port, é quase que, basicamente, aquilo que a gente comentou no passado, até fez muito do que eu fiz na minha tese de doutorado, que seria a fusão, né, da cirurgia laparoscópica com a endoscopia, né?
que você vai fazendo isso através de um orifício cada vez menor, de orifícios naturais, onde você vai conseguindo movimentos mais delicados nos quais você vai conseguir fazer esses procedimentos. Eu vejo isso como uma maneira muito importante. E agora, pegando esse gancho, Tom, onde você acha que, por exemplo, você falar para a gente está falando muito da nossa especialidade como assim, mas aonde a gente pode aplicar a cirurgia robótica? Qualquer cirurgia hoje em dia pode ser feita por cirurgia robótica, assim, comentando de outras especialidades, operar o coração, operar na urologia, o câncer de próstata, dá uma, assim, uma fluida para a gente no termos de aonde a gente deve, onde a cirurgia robótica está sendo cada vez mais desenvolvida. O que você pode falar para a gente? É o seguinte, tecnologia, ele é sempre algo que se agrega, né? Quanto mais a coisa é tecnológica, você vai agregando valor àquilo que você está fazendo. Isso em qualquer área, computação, informática, o que você quiser, a medicina não é diferente. Então, se você for olhar para trás, era tudo aberto. Aí veio a laparoscopia, demorou para se estabelecer um pouco, mas se estabeleceu, viram que era bom, e aí a coisa andou. A mesma coisa acontece com a robótica, isso vai se estabelecer e já está se estabelecendo. Aí você me fez duas perguntas. O que pode e o que deve ser feito com robótica? Qualquer cirurgia minimamente invasiva, independente da especialidade, pode ser feita com robótica. Então, na urologia, na ginecologia, na gastro, na geral, na torácica, na cabeça e pescoço, mesmo na cardíaca, tá? Perfeito. Qualquer área em que se usa da cirurgia minimamente invasiva, pode utilizar a robótica. Aí a pergunta é, o que deve utilizar ou não a robótica? Isso é uma discussão de cada especialidade, onde você tem que levar outros fatores. Custo-benefício, porque ainda é uma coisa que agrega um valor maior, então é um custo maior usar a robótica por enquanto. Vai baratear? Vai, não tenho dúvida. Vai popularizar? Vai. Você ter uma ideia, a gente pensa minimamente invasiva na cirurgia geral, são pequenos orifícios para abordar uma cavidade. Mas a robótica é utilizada, inclusive, pela ortopedia na cirurgia de mão. É tudo aberto. Exatamente. Porém, a precisão, a visualização, o aumento. Então, eles fazem cirurgias de mão para anastomose de nervo, de tendão, com cirurgia robótica. Você não entra em nenhuma cavidade, mas você está usando a tecnologia robótica porque ela agrega valor de precisão, de visualização e de estabilidade que a cirurgia aberta não tem, que limita muito para poucos, muito hábeis cirurgiões. Enquanto que usando o robô, um cirurgião muito bem treinado consegue fazer aquilo de forma até melhor. Então, onde deve usar, na minha opinião, deve usar onde você entende que agrega valor para o paciente e para a qualidade do seu trabalho, da sua cirurgia. Tá? Onde pode usar? Qualquer lugar que vá usar a tecnologia minimamente invasiva. Então, é uma diferença onde deve e onde pode. Isso basicamente é uma discussão dentro de cada especialidade, né? Então, e outra coisa, já você comentou muito bem, eu acho que isso é importante, porque o robô ele vai qualificar os movimentos do cirurgião. Eu acho que assim, o cirurgião, a formação do cirurgião, do ponto de vista objetivo, do médico em si, ele vai ter que, por exemplo, ter a sua formação robótica, mas assim, é uma qualificação, ou seja, ele tem que ter uma boa formação médica, uma boa formação cirúrgica, para justamente a robótica ser um fator de qualificação do trabalho, de estabilidade desses movimentos, para melhorar, ou seja, a gente vai melhorar a possibilidade de correção cirúrgica desses movimentos e qualificar melhor o tratamento. Então, agora, isso, obviamente, é sempre uma coisa super importante. Por exemplo, isso vai representar o que para o paciente? Na sua experiência, você já tem uma quantidade de cirurgias robóticas nas costas muito... E você passou por todos os ambientes. O ambiente de cirurgia aberta, o ambiente de cirurgia laparoscópica,
o ambiente de cirurgia robótica. O que você pode comentar para a gente, obviamente, de uma condição pessoal? Obviamente, existe isso já próprio na literatura. Como que os doentes evoluem na cirurgia robótica? O que você pode trazer para a gente? Isso é uma coisa importante, na verdade, porque você fala, mas as pessoas precisam ver para acreditar. Exatamente. Porque, assim, é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, comparação com a aberta, como as pessoas têm um conhecimento da laparoscopia, já entendem que é melhor. Agora, quando você compara a laparoscopia com a robótica, é fato que o paciente tem menos dor, muito menos dor, recupera mais rápido, o número de complicações são menores com a robótica do que com a laparoscópica. Por quê? Por todos os benefícios que ela traz na qualidade da sua cirurgia. Você enxerga melhor, você vê melhor, você é mais preciso, você vai fazer uma cirurgia melhor. Isso no paciente reflete em menor dor, velocidade de recuperação, então os pacientes têm alta mais precoce, voltam ao trabalho mais precoce, voltam à atividade física mais precoce. Não significa que não vão sentir absolutamente nada, isso tem que ficar claro. É uma cirurgia. Mas se a gente compara as vias de abordagem, é uma via de abordagem que se reflete numa recuperação mais rápida e menos dolorosa para o paciente, tá? É engraçado que as pessoas, deve ser igual laparoscopia. Não é. Não é. Quem faz e percebe e compara entre a laparoscopia e a robótica, mesmo pessoas muito hábeis, como você, Eli, que faz muito bem laparoscopia, a hora que você usa a tecnologia robótica, o seu paciente evolui melhor. Isso é nítido, tá? Existem alguns estudos que mostram isso, a maioria deles feitos com a parte da urologia. A urologia é a especialidade que mais se utiliza da robótica, tá? Perfeito. Ainda no mundo. Praticamente 60% de todas as cirurgias robóticas são da urologia. A segunda especialidade é a nossa, é a cirurgia geral, gastroenterologia cirúrgica. A cirurgia ginecológica, torácica, cabeça e pescoço estão crescendo muito, a ginecológica principalmente, mas você nota uma diferença importante na qualidade da sua cirurgia. Isso se reflete ao paciente numa recuperação melhor globalmente. Então, eu posso até testar isso que você comentou, isso é uma vivência que a gente vai tendo. Por exemplo, um paciente que recentemente nós operamos juntos, de 2 acessos em alvos diferentes até, por isso que a tecnologia robótica foi de a gente utilizar um robô superior, ou seja, usar a plataforma XI. A gente abordou o hiato e abordou a parede abdominal. Ele voltou no consultório hoje, 7 dias depois do operado, e falou: doutor, eu não senti nada. E eu não estou sentindo dor nenhuma. Eu não sei como é que foi, eu posso ter sido operado. E você vê, por exemplo, a gente mesmo utilizando a laparoscopia, a gente ia ter muita dificuldade de aproximar, ou seja, corrigir o defeito da diástase que ele tinha do reto abdominal através de uma laparoscopia. A gente teria que mudar e a gente teria muito trauma de parede. E a cirurgia robótica foi fantástica, ele não sentiu absolutamente nada do ponto de vista, e até ele está se utilizando de usar uma cinta abdominal com medo, assim, eu falei, utiliza basicamente para você não fazer, ou seja, de maneira repentina, algum esforço exagerado, entendeu? Então, para você ver como isso é importante. Eu acho que assim, é a experiência pessoal que a gente vai adquirindo e que a gente, obviamente, tem que transportar isso, obviamente, para os nossos pacientes, que é isso que vai mostrar o resultado dessa tecnologia, a aplicação dessa tecnologia. Então, é engraçado que a gente ouve muito no consultório: doutor, você tem certeza que você me operou? Isso, exatamente. Porque realmente eles sentem pouco. O que para mim, muitas vezes, traduz na informação exatamente essa que você deu para o seu doente. Não é porque você não está sentindo que você não está operado. Então, cuidado, não abusa, não faz um esforço além até a gente deixar. E até às vezes foi uma coisa até interessante, porque a gente disponibiliza essa cirurgia, como na cirurgia laparoscópica, é o pendrive, e eu fiz questão, porque você pode levar para casa, mas eu falei,
eles vão levar para casa, eles não vão entender nada, né? Porque, obviamente, a pessoa não entende. Eu falei, espetei lá e mostrei para eles, olha aqui, ó, olha o que é a cirurgia, olha as mãozinhas, olha os instrumentos como é que estão sendo, sabe? A pessoa aí vai ter a ideia e a magnitude do que efetivamente o robô representa em qualificação do trabalho médico, ou seja, do trabalho do cirurgião. Eu acho que isso foi Sim. muito importante que as pessoas tenham essa ideia. Então, por exemplo, em termos de benefícios adicionais que você acha, agora tem um outro viés que é interessante, que é para o nosso lado, né? Obviamente, assim, o tempo vai passando, o cirurgião vai envelhecendo. O que a cirurgia robótica pode traduzir para as pessoas? Ou seja, porque é muito interessante, você nota assim, às vezes você tem, e isso foi muito visto antes da cirurgia laparoscópica, a cirurgia convencional, você tinha nossos grandes mestres que a gente teve, você participou disso, você, embora seja mais jovem, bem mais jovem que eu, você traduziu, a gente tinha professores que com grande expertise em cirurgia aberta, e aí veio essa amplitude da tecnologia, por exemplo, e obviamente aqueles cirurgiões mais velhos, não, ele tem experiência, olha, ele vai operar, tem aquele aforismo, né? Grandes cirurgiões, grandes incisões. Mas agora, obviamente, ou seja, isso a gente tem, ou seja, com a cirurgia, o que aconteceu? Os cirurgiões mais jovens são mais afeitos à tecnologia. Mas, obviamente, a robótica muda um pouco esse gancho. Eu queria que você falasse para a gente, melhorou para os cirurgiões isso ou não? Muito. Assim, a robótica, do ponto de vista pro cirurgião, traz várias vantagens. Óbvio, as que eu já falei, você tem maior movimento, mais precisão, enxerga melhor, você vê tridimensional, então você consegue transmitir uma qualidade de cirurgia maior. Mas você opera sentado, com os braços apoiados. Então, quem faz laparoscopia sabe que depois de algumas horas operando, você está com os ombros moídos, super cansado, e não só você, o teu assistente que segura a câmera também está com o braço doendo, então a sua imagem começa a chacoalhar, não fica uma coisa tão precisa. O robô não cansa. Então, a sua imagem é constante e perfeita. E você, por estar apoiado, sentado, com os braços apoiados, operando usando os punhos, você consegue durar naquela cirurgia muito mais com maior qualidade. Então, cirurgias longas se tornam mais fáceis e confortáveis para o cirurgião. Agora, eu brinco que o robô trouxe a longevidade do cirurgião. Exato, porque, querendo ou não, você começa a operar laparoscopia nos, sei lá, aos 30, que você começa a ter uma rotina. E você fica operando laparoscopia até os 60, você vai chegar aos 60 sem ombro, com o pescoço torto, quebrado. Por mais bem treinado que você seja, aquilo cansa. O robô, você está sentado e apoiado. Então, você consegue ter uma qualidade cirúrgica e durar muito mais tempo. Então, aos 70, 80, você vai estar fazendo uma cirurgia tão boa quanto você fazia aos 50. Exato. Então, porque você já tem o know-how, expertise e know-how não muda. Na medicina, experiência faz diferença. Não é só porque o cirurgião mais novo tem mais aptidão ou mais afinidade com a tecnologia que por si só isso vai ser bom. O conhecimento de anatomia, de clínica cirúrgica, saber o que operar, o que não operar, quando não operar, isso vem com experiência, não adianta, isso vem com o tempo. Então, sim, os cirurgiões antigos, os cirurgiões que eram as referências, como você falou, os novos que se tornarem os antigos vão se tornar a referência porque eles têm experiência, independente da forma como eles operam. Exatamente. Agora, a mão do cara de 80 anos não é a mesma que ele tinha aos 50. Exato. Então, isto muda, apesar do conhecimento, na qualidade do que ele está fazendo. No robô, é exatamente a mesma. Então, vai agregar valor, quanto mais experiente, apto à tecnologia, melhor ainda.
Então, Perfeito. não é algo só para quem é novo, é para todo mundo. Porque um cirurgião mais antigo, mais experiente, que treine e aprenda a robótica, vai traduzir aquela experiência para o paciente dele. Uma experiência que um cirurgião de 30, 40 anos está adquirindo. Exatamente. Entendeu? E até surgiu uma questão aqui, né, de saber como é que é feito o treinamento dos cirurgiões na robótica. Fala um pouco da sua experiência. Como é que foi seu treinamento na cirurgia robótica, Tom? É assim, eu fiz esse treinamento lá atrás, em 2010. Era um pouco diferente do que é hoje. Eu tive que ir aos Estados Unidos, fiz a validação lá. Quando Isso. voltei, acompanhei muita cirurgia robótica, não realizada por mim, mas eu ficava ao lado do No seu paciente. grupo, exato, grupo de cirurgiões, exato. O que é muito importante, você ter experiência de saber como o robô se comporta, qual as limitações, quais as possibilidades. Então, não é treinar, aprender e sair fazendo. Você tem que acompanhar e ver pessoas operando e entrar em cirurgias como assistente também. Isso ajuda muito para você entender as possibilidades da robótica para depois se traduzir no cirurgião principal que está controlando o robô principalmente. Então, esses tempos de experiência, eu acho que isso é fundamental. Hoje em dia, para você fazer o treinamento, existem alguns lugares que estão treinando. Em geral, normalmente a Stratner, que é a representante da Intuitive aqui no Brasil, é quem determinava os cirurgiões que iam ser treinados, então tinha que acompanhar cirurgias, depois fazer um tempo de uma prova online, um treinamento online. Uma vez certificado online, você tinha que passar por um período X de simuladores, onde você fica operando no simulador. Paralelo ao tempo de simulação, você tem que entrar em algumas cirurgias com os cirurgiões que já fazem a robótica como assistente para entrar na parte de tableside, que é ao lado da mesa onde o paciente fica, para depois você prestar uma nova prova, onde você vai se certificar como cirurgião de console. Uma vez certificado como cirurgião de console, que é o que controla os braços robóticos, você tem que fazer as primeiras cirurgias acompanhado de um cirurgião proctor, que é um cirurgião com expertise já na tecnologia, para os primeiros casos, para você se familiarizar nas suas cirurgias com os melhores dockings, os melhores hábitos de quais pinças usar, quais manobras fazer para facilitar acessos e para realizar a cirurgia. E depois dessas cirurgias com o proctor, você é liberado a operar sozinho e pronto. Atualmente, algumas certificações estão sendo feitas por alguns hospitais. Alguns grandes hospitais já têm certificação própria, então não precisa mais fazer todos os passos da Stratum, da Intuitive para certificar, mas os passos são muito parecidos. Isso está começando a ter regulamentação pelo Colégio Brasileiro, isso está sendo discutido, então vai mudar um pouco, vai popularizar e facilitar um pouco essa certificação. Mas eu acho fundamental manter o que a gente entende como procedimento de aprendizado. Então, fazer simulação, acompanhar cirurgias de quem já faz, entrar em cirurgias de quem já faz, e quando você estiver apto a fazer, levar alguém já com expertise nas suas cirurgias para entender quais são os pitfalls, quais são as ciladas, como evitar e assim por diante, entendeu? Não, mas eu acho que isso daí é extremamente importante para as pessoas compreenderem que moldar um cirurgião não é fácil, a gente sabe muito. Eu acho que tem até um aforismo bem interessante, que a gente, por exemplo, a gente passa 6 anos para se formar médico. 4 anos para você ter a certificação de um cirurgião dentro da especialidade. A gente passa, vamos lá, 5, 6 anos para a gente aprender a indicar um procedimento cirúrgico.
a fazer de maneira adequada. E a gente vai passar 30 anos para não indicar uma cirurgia. Muitas vezes as pessoas não entendem quando você olha, é melhor não operar, as pessoas não têm ideia. É que eu acho que assim, esse agregamento de conhecimento que você vai tendo e essas tecnologias que vão nos envolvendo, que a gente precisa saber depurar e saber indicar e saber o que um cirurgião precisa de certificações e não só certificações, mas além de tudo, a sua formação cirúrgica ser de maneira adequada. E como você buscou isso de uma maneira bem contundente, buscou isso não só aqui no país, por exemplo, dentro de um eixo, dentro de uma grande universidade, como você se formou, se especializou também com grandes cirurgiões nos quais você se apoiou na sua carreira, buscou tecnologia fora, agregou conhecimento e é muito gostoso de a gente estar operando junto e acho que assim, eu fico muito feliz de ter esse convívio com vocês, de ser, por exemplo, ver você mais jovem e assim, com tanta segurança e contundência dos procedimentos que a gente tem feito em conjunto, disso que você está comentando, de a gente poder trocar conhecimento. Eu acho que isso tem sido uma experiência muito valorosa para mim e para o meu grupo, ter você nos apoiando de uma maneira bem adequada. Tom, eu vejo assim, antes de a gente está quase encerrando, porque eu tenho que comentar o tempo, senão eles vão derrubar a gente, né? Esse negócio de live funciona assim, estou aprendendo aos poucos, né? Então, para a gente não ser derrubado, antes de a gente acabar de encerrar, obviamente a gente está ainda falando muito com relação à Intuitive, que é a grande marca disso, mas o que você pode estar mostrando para a gente as novas tecnologias, além do single port, existe hoje em dia para até melhorar ou minimizar por exemplo, você agregar alguns novos robôs que vão colocando informações agregadas dentro da sua cirurgia, que é coisa interessante de você, por exemplo, hoje a gente não tem isso, mas o robô vai te dizendo os caminhos da cirurgia. Olha, não vá por aí porque 90% dos cirurgiões que estão que são os databases, né? Ou seja, essas informações, por exemplo, adicionais que são agregadas no robô, podem ser. O que você pode falar para a gente antes de a gente estar encerrando? Tem que ser meio assim, tem uns 3 minutos aí, 34 minutos para a gente andar antes de a gente ser derrubado. Interessante, isso que você falou é muito interessante, porque como qualquer área, aquela história do Big Data, Isso, exatamente, Big Data. Isso agrega valor. Então, existem, óbvio, outros robôs que estão vindo para o mercado, isso vai acontecer. A hora que isso acontecer, sempre que qualquer coisa abre concorrência, melhora. Então, vai baratear, vai melhorar. Mas dentro do que já faz, da ideia de cirurgia robótica, existem tecnologias do tipo, você faz exames de imagem em 3 dimensões, que já existe, você consegue esses estudos pré-operatórios, e através de softwares você faz sobreposição desse exame de imagem à imagem que você está enxergando no robô, e aí você consegue ter ideia dos vasos, da anatomia. Se você tiver com alguma coisa muito distorcida, principalmente em cirurgia oncológica, isso traz um valor enorme para você falar, olha, tá assim, você sobrepõe a imagem, você tem ideia de onde ir, de onde dissecar, de onde não ir, que é o mais importante. Exatamente. E isso vai agregando valor, isso vai agregando valor. Isso ainda não é uma coisa amplamente difundida, mas já está tendo, já está acontecendo. Já existe isso. Já tem um monte de protocolo usando isso, e é algo sensacional, porque transforma a tua cirurgia. Não tira a necessidade do seu conhecimento, da sua expertise e do seu bom senso. Mas traz um negócio que meio que siga os pontos, entendeu? Você está vendo a anatomia, está vendo o exame, você consegue rodar aquela imagem se você quiser ver aquilo. Isso te traz muita informação para você desenvolver uma cirurgia melhor. E principalmente para você tomar a decisão de não fazer ou não ir adiante. Exatamente, tornar uma cirurgia mais segura. Eu acho que isso é isso que a gente quer traduzir. Exato. Então, as tecnologias são ilimitadas, Eli. O que pode agregar de valor em cima é ilimitado e vai desenvolver. Exatamente. Não tem jeito. Vai desenvolver. Então, a gente provavelmente, Tom, a gente vai ter seguramente em breve outras lives para fazer. Invariavelmente o horário interrompe a gente porque a gente tem esse artifício de mais ou menos 1 hora
que fica com a gente, e tem muitos questionamentos que eles colocaram para a gente, foi muito legal. E é sempre muito gostoso ter esse papo e agregar, ou seja, as pessoas que nos conhecem, os nossos pacientes que vão nos procurar, esse tipo de informação, ou seja, obviamente que vão depois esclarecer com seus médicos ou mesmo depurar as informações que muitas vezes são muitas jogadas no Google, ou seja, o Dr. Google muitas vezes traz informações que a pessoa precisa depurar e compreender o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que essas tecnologias podem nos trazer. Eu acho que a gente vai ter aí um amplo, assim, em breve vamos falar aí especificamente de outras formas de aplicação em robótica, em cirurgia de órgãos sólidos, na cirurgia coloretal. A gente vai ter muitos papos agradáveis para a gente fazer como a gente teve hoje. Tom, Então, muito obrigado por você estar fazendo isso para a gente. Eu acho que eu fico muito contente de ter acompanhado você, participado um pouco da tua formação do ponto de vista cirúrgico, e eu acho que a gente tem muita coisa a desenvolver juntos, e fico muito contente pela tua desenvoltura, tanto do modo que você explica, da transparência que você tem feito e nos ajudado bastante. Em breve a gente vai ter outros procedimentos e outros embates para a gente conseguir. Eu queria justamente desde já agradecer muito a tua presença e a gente falar porque a gente vai ter que encerrar porque a gente vai ser derrubado. Tá ótimo. Foi um prazer, bom? Obrigado pelo convite. É um assunto que eu adoro. Dúvidas, qualquer coisa podem mandar, a gente esclarece e vamos para frente. O futuro já chegou, então vamos lá. Exato. E para o pessoal de casa, se proteja. A gente ainda está na vivência de uma pandemia, a gente está vivenciando isso. Eu acho que a gente tem que usem máscara, distanciamento social e procurem os médicos para tentar esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Grande abraço a todos e para você de coração, Tom, muito obrigado. Tá, Imagina, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, querido. Valeu. Tchau, tchau.